Olá pessoal, essa é a Sandra E este é o Moisés. e nós hoje chegamos à última igreja, Estamos resumindo bastante, né? Que é a igreja De Laodiceia. de Laodiceia, certo? Então, se inscreva no nosso canal, compartilhe o nosso vídeo, deixe o seu like aí, por gentileza, por favor, não esqueça de deixar o seu like, é importante. Tem algumas pessoas que assistem e não deixam o like. Deixa o seu like agora, Ajuda no começo, tá bom? E vamos começar então Vamos. a igreja de Laodiceia. Nós estamos lá em Apocalipse 3, do verso 14 ao 22. Lembra que nós falamos, né, que as 7 igrejas têm uma divisão. As 4 estão no passado e 3 está agora nesse tempo presente, vamos dizer, que é o tempo dos finais dos tempos, tá? É o período dos finais dos tempos. E elas têm uma coisa na carta, dentro da carta delas, que demonstra isso, uma certa divisão. Aqui as promessas são post-script e aqui está dentro da carta. Isso dá uma indicação para a gente, né? E nós falamos também que a igreja de Tiatira, está escrito lá claramente que ela irá para a grande tribulação. Vocês lembram disso? Nós vimos que a igreja de Sardes, poucos andarão com Jesus, o resto irá para a grande tribulação. Nós vimos que a igreja de Filadélfia, o Senhor só tinha elogios para essa igreja. E agora, e claramente estava escrito, te guardarei da hora da provação que há de vir sobre a terra, tá certo? Então agora nós vamos ver a última igreja, que é a igreja de Laodiceia. Então assim, para entender esse nome, Laos quer dizer povo, tribo, nação, gente. Diceia quer dizer justiça para os povos. Ai, que medo, porque a justiça de Deus, né? Então é justiça para os povos, Laodiceia. Jesus se identifica como o Amém, né? Que assim seja, a testemunha fiel e verdadeira e o princípio da criação de Deus. Nós não vamos estudar a fundo todos esses detalhes dos títulos de Jesus e tal, para a gente resumir esses estudos, né? Essa igreja, gente, não tem nenhum elogio. Meu Deus. Jesus já começa condenando ela. Ele diz, nem és frio, nem quente. Antes fosses frio ou quente, mas porque você é morno, vomitar-te-ei da minha boca. Dizes, sou rico, estou enriquecido, de nada tens falta, mas nem sabes que é desgraçado, miserável, cego e nu. Compre ouro de mim, provado pelo fogo, para que te enriqueças, e vestes brancas, para que te vistas e não apareça a tua nudez, e unja os olhos com colírio, para que vejas. Gente, essa cidade era uma cidade riquíssima naquela região, industrial. Ela era famosa por fazer um tipo de uma pomada com pó de frígio, que passava, untava os olhos e curava de vários problemas, né? Então pessoas de tudo quanto era lugar iam lá buscar. Existia muito comércio dessa pomada, né? Parece que era muito boa. Agora, essa cidade recebia água quente de umas termais bem distantes, certo? Eles canalizaram e tal. Só que o caminho era tão longo que quando a água chegava ali em Laodiceia, ela já estava morna. Ela já não estava mais tão quente. Por isso Jesus faz o uso daquilo que realmente acontecia. É para comunicar mesmo para o coração do povo, né? Olha que interessante, né? A realidade que eles viviam, chegava morna a água. Né? Então, se a água chegava morna, não dava para beber. E também não era muito boa para tomar banho. Porque o gostoso dessas termais era tomar o banho bem água quente. Morna, todo mundo né? Não tem outra coisa a não ser vomitar, né? Então, assim, a igreja desse tempo presente que nós estamos vivendo, minha gente, é uma igreja que tem tudo, né? Ela não tem falta de nada, nós temos abundância de tudo. E ela nem percebe o quanto é cega, pobre e nua do conceito de Deus. De tanto que nós nos distanciamos do Senhor, né? Ficou uma religião, uma coisa, né? Então, é enriquecida, porém não de Deus. Jesus, Moisés até falou, acho que no último vídeo, falando que nós estamos precisando evangelizar dentro das nossas igrejas. Então, é exatamente isso aqui. Tem de tudo, na verdade não tem nada. Então Jesus repreende duramente essa igreja, mas mostrando que é por amor. Ele fala, seja zeloso, porque ele ama essa igreja, apesar de tudo isso. Então, gente, não dá para ir aos domingos à igreja, receber tanto conhecimento, louvor, show, ministração, livros, palestras e etc., mas não praticar nada. Não ter relacionamento de verdade com Jesus. Então me assusta muito porque
Isso aqui serve para protestantes, né, chamado protestantes, né, os evangélicos, mas também os irmãos católicos. Se a nossa prática de fé é só cumprir rituais na igreja, sejam os evangélicos ou os católicos, nós nos encaixamos naquele grupo que Jesus olha nos finais dos tempos e diz: apartai-vos de mim porque eu não vos conheço. E aquelas pessoas vão dizer: mas em teu nome nós fizemos isso, fizemos aquilo. E ele vai dizer: nunca vos conheci. Porque não é sobre religião e rituais, é sobre relacionamento verdadeiro, genuíno com Jesus. Então as igrejas do nosso tempo, nós sabemos, tem tanta exuberância, tem tanta abundância de tudo e está perdendo o relacionamento com Jesus. Claro que eu não estou falando de todos e de todo mundo, a igreja de Jesus está preservada no meio de tudo isso, mas nós estamos vendo megas igrejas, infelizmente preocupados com o número de pessoas dentro dela e não preocupados com a mensagem do evangelho. Aliás, estão omitindo a mensagem do evangelho com medo da igreja se esvaziar. Nós não fomos chamados para encher a igreja, nós somos chamados para anunciar o evangelho de Jesus. A gente sabe que dentro, né, quando a gente fala igreja, né, todas as denominações e, enfim, placas, vamos pensar no Brasil, né, existe ali os verdadeiros crentes, a verdadeira igreja de Jesus. Mas a igreja como instituição, né, tem falhado em conectar as pessoas ao Senhor Jesus. Tem muitos homens, pastores, líderes, que acabam atraindo o povo para si, tornando o povo dependente daquela figura, daquela pessoa, daquele personagem ali. Tanto a gente sabe que se o cara peca, muitos ministérios acabam terminando, né? Então, se eu pudesse dar um conselho para quem está ouvindo, se conecta a Jesus. Vai à igreja, mas lembre que aquela pessoa que está lá na frente, o pastor, o líder, é uma pessoa como nós. Pode falhar a qualquer momento. Pode estar até vivendo de maneira errada lá. A gente não sabe. Muitos não podem abrir o coração, vamos dizer assim, no ambiente onde ele congrega ali. Então, se conecte a Jesus. Ainda mais nesse tempo que nós estamos. Se conecte a Jesus. Sim, e falando nesse tempo que nós estamos, né? Infelizmente, as igrejas estão muito preocupadas, as grandes igrejas, as igrejas muito ricas, estão muito preocupadas em agradar o ouvinte Exato. da palavra. E com isso, torna-se um evangelho mais liberal, mais relax, né? E não se fala tanto contra o pecado, não se fala de arrependimento. Aliás, sobre arrependimento é raro você ouvir, né? Então, olha, toma cuidado, porque esse tipo de igreja é que vai ser vomitada, porque ela não é quente e ela não é fria. Fria é aquela igreja que perdeu tudo, perdeu o amor, não tem mais Jesus, né? Abandonou tudo. Quente é aquela que está com o Senhor, mas essa que tem a aparência mas não tem um relacionamento, essa é uma igreja morna. Então, cuidado para você não ser morno também. Jesus está à porta e ele está batendo. Ele quer entrar, ele quer ter relacionamento, ele quer te conhecer de verdade. Ele quer entrar na tua vida e não ficar na redondeza dela. Então, cuidado. Frequentar a igreja, pagar dízimo, fazer parte de alguns programas, fazer parte do louvor ou participar do louvor e fazer até o louvor com lágrimas, isso não quer dizer nada. É relacionamento com Jesus, é conhecer o Senhor. Naquele dia ele vai dizer: vinde benditos do meu Pai. Então, só resumindo tudo aqui para a gente fechar esse estudo dessas igrejas, essa é a igreja que vai ser vomitada, tá? Lembra de Tiatira, né? Ela é a igreja medieval. E claramente fala lá no capítulo 2, verso 22, que ela irá para a grande tribulação. Sardes é a igreja denominacional. Fala: poucos andarão com Jesus. Quer dizer que a grande maioria vai para a grande tribulação. Está lá Apocalipse 3:4. Né? Com Jesus só vai aqueles que realmente não contaminaram suas vestes. Filadélfia é a igreja missionária, a qual o Senhor disse: te guardarei da hora da provação que virá sobre o mundo todo. A provação que será sobre toda a terra, tá? Que é a grande tribulação. E Laodiceia, então, é a igreja, nessa linha profética, chamada igreja apóstata. É uma igreja morna, que tem aparência, que fala como se fosse, mas ela não é.
ela é morna e a Bíblia diz que ela será vomitada. Então, Éfeso, apostólica. Esmirna, igreja perseguida. Pérgamo, a igreja que casou com o Estado. Tiatira, igreja medieval, que vai para a grande tribulação. Filadélfia, faltou aqui, Sardes, que é a igreja denominacional. E Filadélfia, a igreja missionária, que vai ser guardada da grande tribulação. E Laodiceia, a igreja apóstata, que se afasta do Senhor, que vive só uma aparência de que mas ela é totalmente morna. Morna porque se contaminou com o mundo. Perdeu a referência de Jesus e ela agrada ao mundo. As pessoas querem ouvir, então ela fala o que as pessoas querem ouvir. Completamente diferente daquilo que Paulo diz para Timóteo, né? Então ela é a igreja apóstata. E assim nós terminamos esse estudo. Chamamos a sua atenção para você olhar essas igrejas e onde é que você se encaixa e tomar muito cuidado, porque os dias que nós estamos vivendo são os dias dessa igreja aqui, dessas 3 igrejas, que é as últimas das cartas. Isso. Então, compartilhe o nosso vídeo, se inscreva no nosso canal, deixe o seu like aí, tá bom? E os nossos próximos vídeos nós vamos tentar trazer para vocês... diferente, né? Mas a ideia é cada vídeo trazer um sinal da volta de Jesus dentro do cenário mundial. Eu já quero lançar um desafio. Se você quiser já fazer um pedido sobre o nosso próximo vídeo, você pode sugerir qual o sinal mais forte hoje da volta de Jesus. A gente pode pensar na questão econômica, na questão dos movimentos dos países em relação à guerra, né, geopolítica, né? E, enfim, a questão do fim do dinheiro papel, espécie, se tornando digital, que é um grande passo para o controle total, né, que a elite global quer fazer, para trazer o governo único, a moeda única e a religião única. Mas tem que deixar isso para quando vier o vídeo. Isso, mas você pode... Já estamos começando. Você pode sugerir o nosso próximo vídeo que nós vamos programar, certo? Então, a gente vai tentar daqui para frente, todo vídeo, trazer um grande sinal da volta de Jesus. Lembrando que a gente está no tempo final dessas igrejas aqui, né, que Jesus mostrou 4 lá do passado e as 3 desse tempo presente, então vamos estudar os sinais, porque nós somos a igreja dos finais dos tempos. Uma coisa importante que você tem que observar, que vários países no mundo nunca tiveram inflação. Hoje, a grande maioria dos países no mundo estão sofrendo de inflação, inclusive os Estados Unidos. A inflação dos Estados Unidos foi maior que a do Brasil. E esse é um grande sinal, certo? É um grande sinal da volta de Jesus. E nós vamos estar falando sobre isso no nosso próximo vídeo. Deus abençoe a sua família e até lá.